Bom, e quais as vantagens de utilizar o nosso regimento interno, né, a nossa versão? Primeiro é a fluidez na leitura. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Várias remissões são vistas, né, no regimento. Aqui temos o exemplo delas. Parágrafo 2º. A mesa contará ainda com 4 suplentes de secretário para o efeito do parágrafo 1º do artigo 19. E quem é o parágrafo 1º? Você só precisa colocar o mouse em cima do parágrafo que ele já mostra para vocês o conteúdo. E se você quiser analisar, ver o parágrafo 1º e o contexto em que ele está inserido, é só apertar Shift e o parágrafo 1º e abre uma janela mostrando este parágrafo e o artigo em que ele está inserido. Você não precisa botar Ctrl F para estar pesquisando na legislação, né, no regimento, saindo do corpo do texto principal toda vez que precisar ver alguma remissão. Você já vê numa janela à parte. A segunda grande vantagem da nossa versão é a revisão através dos flashcards. O modelo padrão do flashcard ele é a omissão de informação importante, informação que normalmente cai em questão de concurso, são aquelas pegadinhas. E aqui você pode revisar tanto de uma forma mais genérica, por exemplo, como o próprio título 2 dos órgãos da Câmara. Aqui temos 185 flashcards do título 2, ou você pode ser mais específico e ir para o capítulo ou mesmo para a seção. Um exemplo aqui, vamos lá na seção. Então temos o artigo 15, né? Ele pergunta que a mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas em lei, e aí ele vai direto para o inciso, né? Decidir conclusivamente em grau de recurso as matérias referentes ao que e aos, né? Então você força a sua memória para, a mesa compete nesse inciso, o que é que ele estava querendo dizer. Então você vem para a resposta e ao ordenamento jurídico de pessoal e aos serviços administrativos da Câmara. Se foi fácil para você lembrar, né, praticamente você pode colocar o Easy Recall, né? Ou então teve uma certa dificuldade, ou então foi muito difícil, ou então esqueci completamente. E aí o algoritmo vai entendendo, né, a sua memória e ele vai mostrando o que você lembra com facilidade cada vez menos, e ele vai aparecendo para você o que foi difícil para você reter de informação, ele vai aparecer cada vez mais, até que você retenha aquela informação e não precise mais ver aquele conteúdo, né? Então, por exemplo, aqui vamos dizer que eu esqueci completamente. Então, mais tarde, no mesmo dia, se você for resolver de novo os flashcards, ele vai aparecer de novo para você. Uma outra grande vantagem do nosso regimento, da nossa versão do regimento, são filtros pré-determinados, importantíssimos, como, por exemplo, assuntos das provas anteriores. Você vem aqui e você pode visualizar, por exemplo, o regimento interno, qual parte do regimento interno caiu na prova de 2014. Então, aqui vai estar marcado, né, selecionado através das tags ao longo do regimento interno. Ele faz esse filtro, né, nós pré-determinamos esse filtro e você tem exatamente o que caiu na prova de 2014, para ter um parâmetro de que relevância, que importância aquele conteúdo teve. Então aqui você vê no título 1, capítulo 3, seção, né, a seção 1, o que é que caiu, né? O artigo 4º, então ele mostra exatamente o parágrafo. E se você quiser ver o contexto em que o parágrafo está inserido, você vai clicando, né? Então vai vendo o artigo 4º, parágrafo 4º. Temos aqui, olha, 10 pontos escondidos. Se você quiser abrir e adicionar todos, você vai e ler em que contexto aquele assunto estava inserido, né? Não só apenas exatamente o que caiu na última prova. E isso você consegue fazer com todo o regimento. Outro filtro importante, pré-determinado aqui já na nossa revisão, né, no nosso material, na verdade, são as alterações legislativas após a última prova de 2014. Então, você consegue visualizar todas as alterações, das mais recentes até as mais antigas. Vamos ver as mais recentes aqui, 2023. Então, você consegue fazer, de repente, uma revisão
de acordo com a sua necessidade, o que alterou, quais foram as últimas alterações, você consegue visualizar de forma rápida, sem precisar olhar todo o regimento para ver quais foram as alterações legislativas. A última vantagem que nós elencamos é a facilidade na edição da ferramenta para incrementar o seu estudo. Tudo isso que você está vendo, a organização, os flashcards, você vê aqui, né, na lateralzinha quantos flashcards tem em cada título, os filtros pré-determinados, você pode, no decorrer do seu estudo, editar e acrescentar mais informações ou mais filtros, por exemplo. Então, se eu acho relevante inserir algum flashcard na leitura, vou citar só esse exemplo para o vídeo não ficar muito longo, mas vamos lá, eu tenho essa dificuldade de saber as datas, né, das sessões ordinárias, então eu venho aqui de 2 de fevereiro a 17 de julho, simples, olha, só fiz selecionar, aperto aqui esse campozinho, o close, e ele já criou um flashcard, tá? Se eu quiser eliminar esse flashcard, é só eu selecionar de volta. Então você vê a facilidade de incrementar ferramentas de revisão no seu estudo.